Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. E aí, gente? Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre esse tema fantástico que é a inteligência emocional. Ricardo Borges aqui. Vamos iniciar hoje aí mais uma aula da nossa série Jornada do Conhecimento. Preparados aí? Preparados aí? Olha, a Karen já chegou aí, ó. Já chegou. Vamos nessa aqui, ó, gente. Então hoje nós vamos falar de um tema mais ou menos curioso, hein? Nada mais, nada menos importante que os demais temas aí que nós já apresentamos. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre mentalidade. E eu vou falar aqui para você o que tem destruído aí milhares de vidas, milhares de pessoas aí, a vida de milhares de pessoas aí por aí. É muito forte. Hoje o tema está muito forte. Pessoas que conhecem da palavra, têm conhecimento sobre inteligência emocional e sobre muitas coisas aí na vida, mas estão aí com as suas emoções todas bagunçadas, estão perdidas, cheias de problemas. Quem não tem problema, né, gente? Cheias de problemas. A gente pode diminuir esse fardo aí, ó. A gente pode diminuir esse jugo aí, ó. Então estão perdidas aí, cheias de problemas que não foram resolvidos ainda, cheias de traumas, carregando pesos aí, ó. Pesos e mais pesos de fatos vividos aí que não foram resolvidos até hoje. Tem 10, 20, 30, 40, 50 anos carregando esses pesos aí, que muitas vezes não sabe nem que tipo de peso que é esse. Vamos nessa aqui, gente, ó. O nosso manual de fé e prática, a palavra dele diz lá, ó, escrita há mais de 2.500 anos atrás. Para você que talvez ainda não sabia, tem um poder imenso sobre tudo e sobre todos nós. Basta você acreditar, né? Você tem que acreditar. Primeiro você tem que acreditar. Se você acreditar, ela vai ser o que? Um bálsamo, um azeite puro, como um bálsamo. Que se você acreditar, tem o poder de nos curar de muitas coisas na nossa vida. Tem um poder para nos libertar, para nos livrar, para nos fazer livres de todo o peso, livre de todo o jugo, livre de todos os gatilhos mentais negativos, livre de todas as rejeições. Livres, gente, livres de todos os traumas do passado aí, ó. É só você acreditar. Só acreditar que é possível. Mas você primeiro tem que acreditar, né? Se você não acreditar, nada vai acontecer. Galera chegando aí, a Karen, a Tereza, a Michele, galera chegando em peso aí, ó. Você já ouviu falar essa frase aqui, ó? Poderosíssima, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Muito forte, né, gente? Muito forte. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você tem que tirar essas coisas da sua vida. Tiver coisas quebradas na sua casa, tiver coisa fora do lugar, tiver coisa que não tá legal, você tem que tirar. Não só externo, quanto interno também, para você ir limpando, abrindo o caminho para você ir para a sua prosperidade, para a sua vida. Gente, isso é um mantra. Nós devemos repetir isso sempre, hein? Isso vai renovar sua vida em todos os aspectos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então vamos nessa aqui, ó. Hoje nós temos muito que aprender aqui hoje, hein? Hoje nós vamos falar aqui mais um pouco sobre mentalidade. Hoje nós vamos falar sobre os gatilhos mentais negativos. Quem sabe o que é isso aí? Esses gatilhos podem destruir a nossa vida, gente. Pensa nisso aí, ó, gatilhos mentais negativos. Coisas que você viveu lá atrás, você está carregando isso até hoje. Quantos aí que você tem carregado aí na sua vida? Desses gatilhos mentais negativos. Eu mesmo carreguei vários, até pouco tempo atrás mesmo aí. A gente sempre está encontrando alguns aí que está esbarrando no nosso dia a dia. E a gente tem que olhar para isso com consciência, tomar consciência, ressignificar. Ainda estou limpando aqui alguns ainda na minha vida, porque sempre aparece, gente, não tem jeito. Mas você precisa saber disso, que eu vou te falar aqui hoje, para você limpar aí esses gatilhos mentais aí
negativos que estão te prejudicando a sua vida hoje. Você está carregando eles aí, tem 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos atrás aí, ó. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Hoje nós vamos saber como que nós vamos destruir isso aí, definitivamente, hein? Fica comigo aqui até o final dessa aula de hoje, que nós vamos aprender a destruir esses gatilhos mentais aí, negativos, que têm nos destruído. Esses gatilhos têm nos destruído, e muita gente. Muito bem, a galera tá chegando aí, vamos aproveitar agora esse momento aqui para a gente chamar aí algumas pessoas que você acha que é legal participar aqui na aula com a gente. Nessa aula de hoje, de inteligência emocional, nós vamos falar sobre o poder dos gatilhos negativos na nossa vida, porque o tema de hoje está muito curioso, muito curioso. Nós vamos destruir aí esses gatilhos mentais negativos, hein? Chama aí essa galera que ainda não chegou para vir para essa aula aí, que fala com eles que a aula já começou. Já estamos ao vivo aqui, hein? A Silvia chegou aí também. Muito legal, gente. Então estamos ao vivo. Aperta o aviãozinho aí, chama essa galera. Muito bem, vamos nessa aqui então. Vamos nessa. Galera que tá que chega aí. Gente, semana passada nós tivemos uma aula aqui fantástica, fantástica. Muito top. Falando sobre pensamentos, o poder dos nossos pensamentos. Ficou lá gravado lá, hein? A qualidade dos nossos pensamentos foi muito top, muito legal. Se você ainda não assistiu, volta lá que eu deixei a aula gravada. Se você preferir assistir no YouTube também, eu deixei gravado lá no YouTube. Volta lá e assiste para você não perder coisas importantes que falamos nessa aula sobre pensamentos. Vai mudar muita coisa, muitos conceitos aí na sua vida, hein? Essas aulas fazem parte da nossa série aí da Jornada do Conhecimento sobre inteligência emocional. E lembra de deixar aí também o seu like nessas aulas lá, que aí mais pessoas, né, com certeza serão alcançadas. Aproveita também para deixar o seu comentário lá no meu Instagram e no meu YouTube, que vai contribuir também para a gente entregar mais e mais conteúdos aqui para vocês, legal? Muito bem, vamos nessa aqui então, ó. Gente, olha só, tem pessoas que pensam, tipo São Tomé, tem que ver para crer. Já viu isso? Lembra dessa máxima que tem até na Bíblia? É igual a São Tomé, tem que ver para crer. Tem gente que é mais religioso, tem outros que é pouco menos religioso, outros acreditam na palavra, outros não. Mas ela existe, ela está lá, ela foi dada, ela foi escrita. Está escrita lá mais de 2.500 anos atrás aí, nos ensinando e nos direcionando para a vida. E já foi comprovado pela ciência que quem tem fé, aliás, foi reconhecido, né? Não foi comprovado pela ciência, foi reconhecido pela ciência que a fé tem trazido muitos benefícios para as pessoas, principalmente na área da saúde física, emocional e psicológica. Tem área mais importante que essa, gente? Tem, né? A área financeira, então, ela é muito importante, mas se você tiver uma área financeira muito boa e tiver a sua área física e emocional e psicológica arruinada, não vale nada, não adianta nada. Então a saúde física, emocional e psicológica é extremamente importante, são benefícios que inclusive foi reconhecido pela ciência. A fé, gente, o milagre de muitos que tem visto por aí, ó, o milagre que muitos têm visto por aí, ó, que a ciência não consegue comprovar, agora ela passou o quê? A reconhecer que é possível. É possível. É possível. Basta você acreditar, ter fé, que tudo começa a acontecer. Ele faz parte dele. Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Tem que fazer a nossa parte também. Senão, nada vai acontecer. Por isso que ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Mas nós vamos falar disso depois. Então, seguinte. Mas aí vem a palavra. Aí vem a inteligência emocional. Aí vem a ciência. Aí vem a neurociência. Aí começa a comprovar um monte de coisa que nós muitas vezes duvidamos. A gente não sabia. Nós não sabíamos.
Porque não tínhamos conhecimento suficiente para entender esse tipo de situação, principalmente da palavra. Que aqui eu sempre faço algumas analogias, eu faço algumas comparações da inteligência emocional com a ciência, com a Bíblia. Porque está escrito. Já tem inteligência emocional na Bíblia já há 2.500 anos atrás. Ninguém enxerga isso. Você tem que olhar com outro olhar, comprovado pela ciência, pela neurociência, que só agora que eu falo, pouco tempo atrás, 20 anos atrás, foi comprovado sobre inteligência emocional, sobre mentalidade. Eles começaram a falar sobre isso, sobre mentalidade, inteligência emocional, neurociência, para a gente entender melhor numa outra linha de pensamento, mas que vai nos levar, gente, para um único caminho, o caminho certo, ou que pelo menos, né, achamos certo, ou também o caminho mais certo de todos os caminhos, que é o nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Gente, tá lá está tudo escrito, basta você entender, saber o que aquelas palavras estão dizendo e colocar isso na sua vida, para você ter uma vida melhor. Não estou falando de religião, estou sendo religioso aqui. Eu quero que você entenda que a neurociência e a ciência hoje é comprovado pela neurociência, pela ciência, que a inteligência emocional, tudo isso está escrito lá na Bíblia. Mas muitas vezes a gente acha que seria só isso. Eu acredito na palavra, eu conheço a palavra, eu sei como que tudo funciona e pronto. É só isso? Isso é o suficiente? Gente, isso na verdade é só o começo de tudo. Quando você conhece a palavra, você começa a entrar num processo de transformação. E vai aos poucos adquirindo o quê? Conhecimento. É um processo de transformação. É assim que acontece na nossa vida. Vai mexer com a sua estrutura e vai começar a lapidar você de dentro para fora. E muitas vezes pode ser um processo um pouco demorado. Porque até que isso chegue aí na sua essência, pode realmente demorar um pouco mais. Pode demorar porque você muitas vezes não divide isso com alguém. Demora também porque a gente muitas vezes não se abre com as pessoas. E isso muitas vezes até com a gente mesmo. Nós às vezes não sabemos o que nós sentimos e o porquê muitas vezes a gente sente aquilo. É algo novo, uma emoção nova, um sentimento novo. Às vezes você nunca sentiu determinado sentimento, você acha que é uma coisa estranha, que está acontecendo comigo. Às vezes a gente nem sabe de onde vem determinadas dores na nossa vida e o porquê que nós somos desse jeito e o porquê que nós somos o que somos. Gente, alguém aqui já esteve nessa fase aí? Fala aí pra mim, escreve aí, ó. Escreve aí. A Linda Assis chegou aí, a Nádia, Silvia Moraes, ao Fernandão aí, seja bem-vindo. Então é isso aí, gente. Já aconteceu com você isso? Já esteve nessa fase? Não, está acontecendo um negócio esquisito. Nunca tive isso antes. Isso às vezes acontece na vida da gente. De repente você se encontra aí numa chamada sinuca de bico. Você está sentindo uma dor que você não consegue identificar. Está dentro. Não sei onde, mas dói. Por que dói? Não sei. Você tem um sentimento negativo, de vazio, de medo? Não sei. Não sei explicar, mas dói. Dói. Está lá dentro. Mas você não sabe de onde vem isso. E aí você se pergunta, por que nós chegamos a esse estado na nossa vida? Na maioria das vezes, nós não sabemos. Por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, gente, olha só. Vou fazer aqui uma metáfora para você, de um exemplo do trânsito, que eu gosto muito de falar de um exemplo de trânsito. Mas é para você pegar um código aí que eu vou deixar aqui para você, que eu vou te passar aqui agora. Ó. Olha só. É um aviso. Cuidado
quando você estiver no trânsito. Não buzine para ninguém, não xingue ninguém no trânsito. Por quê, gente? Por quê? Quem está na sua frente, do seu lado, pode estar carregando o quê? Um caminhão de lixo. Lixo tóxico. Dentro dele mesmo. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. As pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Isso pode custar a sua vida. Tome cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores lá dentro da alma dele. Isso é um aviso para todos nós. Pega esse código aí. Eu vindo do trabalho para casa hoje mesmo, o cara atravessou na minha frente. E eu ando muito de moto. Eu fico atento o tempo todo. Eu podia xingar, brigar. O outro motoqueiro que estava do meu lado fez assim para mim. Gente, paciência. Paciência é uma virtude. Tem gente que está andando armada aí, o cara tira uma arma aí, vai jogar o lixo dele em cima de você. Pega esse código aí, ó. E aí eu vou te falar uma outra coisa. Quando você vê agora aí, ó, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, as brigas de trânsito, as brigas de internet, então, por exemplo, as brigas de internet, então, é a mais fácil da gente entender. Você percebe facilmente que essas pessoas que ficam lá discutindo coisas inúteis, mostrando coisas inúteis, brigando, xingando um ao outro. Gente, coisa inútil o tempo todo. A quantidade de vídeo inútil que a gente vê aí na internet não tem informação nenhuma, não agrega nada pra gente. O background dessas pessoas, os antecedentes delas, as condições delas, é muito triste, é muito baixo, é muito vazio. Não há indícios nelas de pessoas que prosperam. Não há indícios nelas de pessoas que têm fé. Elas com certeza não prosperam. Pode pesquisar aí para você ver. Elas não avançam. Elas não crescem. Você já percebeu isso? A vida dela é só aquilo ali, ó, discussão, dor, briga, peso, BO. Elas adoram fazer isso. Você não vê coisas boas, só coisa ruim, pesada, triste. Você só vê essas pessoas quando tem uma polêmica, um problema, uma briga. É só dão notícia disso, só de coisas ruins. Vocês já perceberam isso? É a nossa internet, tá aí, ó, para todo mundo ver. Você vê se quiser, né? Claro. Eu pulo tudo isso aí, né? Eu começo a ver tragédia, eu começo a ver coisa ruim, eu, ó, saio vazado, nem quero saber. Mas existe, tá aí. Você vai colocar lixo tóxico para dentro da sua cabeça se você quiser. Gente, então é o seguinte, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês tem a ver com o quê? Com a fé. Tem a ver com a nossa fé, com aquilo que você acredita, a fé das pessoas. E as pessoas que eu citei aqui agora tem a ver com a fé delas. Que aquilo que essas pessoas fazem, entregam, vivem, é exatamente isso aí, ó. Que em algum momento da vida delas, a fé daquelas pessoas fracassaram. Então assim, ó, essas pessoas, né, só estão espelhando o quê? As dores que elas têm, as dores que elas sentem, as dores que elas estão sentindo naquele momento. Elas estão espelhando somente aquilo que elas carregam. Os milagres que eles não viveram, as portas fechadas que não se abriram para elas, as coisas que não aconteceram na vida delas. Elas estão mostrando isso, se espelhando naquilo que elas são. Na Bíblia tem lá escrito, ó, se te mostrares fraco no dia da sua angústia, a sua força será pequena. A Tatiane chegou aí, ó. Seja bem-vinda, Tati. Então, ó, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena, a sua fé será pequena.
Então, como eles vivem uma dor, uma consequência dos fracassos deles, uma palavra de esperança irrita essas pessoas. Gente, um exemplo que eu posso te dar aqui, ó, é você dar um bom dia para uma pessoa, um bom dia bem agradável para aquela pessoa, bem caloroso, e a pessoa virar para você e falar assim, ó, só se for um bom dia para você. Gente, o que essa pessoa está querendo te dizer é o seguinte: a minha vida está uma tragédia. Não vem me desejar algo para mim que seja intangível agora, não. Então a pessoa só vive dentro do buraco, não quer sair. A mesma coisa daquela metáfora do cachorro que está deitado em cima do prego chorando. Aí o cara chega lá e fala com ele, mas que o cachorro está chorando? Não, ele está deitado em cima do prego. Ué, tira ele de cima do prego. Não, quando ele sentir que ele precisa de sair, ele sai. Ó. Nós é que tomamos conta da nossa vida. Nós é que sabemos das nossas dores. Nós que sabemos a hora que nós devemos acabar com elas. Então, gente, basicamente essas pessoas só estão o quê? Coçando aquelas feridas dela em público. Elas só estão passando caco de telha naquela ferida que ainda sangra. Porque elas não têm fé, não acreditam em coisas boas. Elas querem também, sabe o quê? Que você também não acredite. Que você também desista. Desista como elas. Porque elas não têm Deus no coração. Não conseguem ver o Deus nosso de todos os dias que nós temos na vida. O Deus nosso de salvação. Um Deus de esperança. O Deus delas é um Deus de peso. É um Deus de crueldade. É um Deus que não transforma. Esse é o Deus delas. Não é o Deus que transforma. Não é o Deus que liberta. Não é o Deus que te alivia o jugo. Não é o Deus que te leva sobre ele as nossas enfermidades. Isso significa perder a fé. Pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria o suficiente, grande, para você fazer o que você quiser. Está escrito lá. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficientemente grande para você fazer o que você quiser. E no meio de tudo isso, também tem pessoas inocentes. E no meio de tudo isso, encontramos pessoas que não compreendem o todo. Foram transformados só no espírito, mas ainda carregam peso do passado. As emoções dessas pessoas estão despedaçadas. E a mente delas estão cheia de gatilhos mentais negativos. E, gente, pasmem, outro dia mesmo, isso aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma pessoa e de repente, ó, aconteceu. Gatilho mental negativo me atingiu. Isso é a coisa mais fácil de acontecer na vida do ser humano. Só que você tem que tomar consciência. Do nada. Mas nada é do nada, né? Tem alguma coisa lá que veio e que trouxe isso. Nada é do nada. Isso aconteceu porque eu tinha um significado mal resolvido. E foi por isso que o gatilho veio. E me pegou, me afetou. E aí eu me perguntei, meu Deus, o que isso acontece até hoje? Já sou uma pessoa resolvida. Eu ensino isso. Mas eu sou um ser humano como outro qualquer, né? Eu estou em fase de aprendizado. Eu sou um eterno aprendiz. Eu aprendo a vida toda. Não posso falar que eu sou um super-homem, não. Eu também tenho as minhas falhas. Estou sujeito a essas tempestades aí, ó. Tenho os mesmos defeitos de fábrica que todo mundo também. Só que eu preciso o quê? Ficar atento a esses fatos que aconteceram comigo. Que acontece comigo. Foi onde eu atentei. Opa, tem algo errado. Daí para eu conseguir perceber, tomar consciência e saber de onde que está vindo aquilo, daí eu me pergunto sempre. Eu te pergunto também, por quê?
Porque muito de nós, apesar dos conhecimentos, apesar dos ensinamentos, apesar dos aprendizados que nós temos da palavra e de saber muito, muito, ainda acontece isso. Acontece essas dores, acontece esse sangramento por dentro. Por quê? Gente, por que o nosso coração nessas horas ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós não conseguimos ainda perdoar de fato? O que aconteceu com a gente? Isso é um fato. Nós precisamos de olhar muito para isso, olhar para dentro, perceber aquilo que está nos acontecendo. Sabe qual que é o nosso problema de hoje? A nossa geração atual é uma geração de muitos problemas psicológicos. Todo dia tem um novo diagnóstico. Todo dia é uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas no final da noite, do dia, você não vai ter sono. Você não vai ter sono. Então aparece um remédio aí revolucionário que vai te fazer o quê? Dormir. E no outro dia, você não vai ter força para acordar. Mas aí tem um remedinho revolucionário que vai te dar foco, que vai te dar força, vai fazer você conseguir. E vai tapear a sua realidade. E vai deixar você aí, ver nada. Empurrar aquele problema para debaixo do tapete. Até o dia que o remedinho revolucionário acaba na caixa. E você não consegue pregar os olhos na hora de dormir, lá na sua cama. Até o dia que o remedinho acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Gente, eu não estou falando de uma patologia verdadeira, não. Eu só estou falando aqui de coisa que nós usamos como muleta para justificar aquilo que não foi resolvido onde? Lá na raiz. Na raiz do problema. Pega esse código aí, ó. A Silva está falando aqui, ó. A mudança começa por nós. E ficarmos sempre atentos. Estamos aprendendo e realmente, ou infelizmente, é na dor. Muitas vezes é na dor. Muitas vezes. E muitas vezes tem gente que fica muito tempo na dor. Ou então fica com esses paliativos, desse loopzinho aí, desses paliativos aí do remedinho. Gente, está escrito lá no nosso manual de fé e prática: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Está lá em Salmo 91:7. Isso significa o quê? Fé, esperança, segurança. Você pode, você confia. Você tem o poder para curar através dele, através da palavra, através da fé. Basta você acreditar. Você entra na internet aí, você vê tanta coisa boa, mas você vê tanta coisa ruim também. E você está acreditando em quê? Você tem que testar. Eu gosto muito de falar isso, inclusive nos meus treinamentos. Eu falo: não acredite em nada do que eu falo. Teste o que estou falando. Não acredite em nada do que eu falo. Teste. Que aí você vai comprovar exatamente o que eu estou falando. É fé, é acreditar. Basta você acreditar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está em Salmos também. Direi do Senhor, Ele é a minha força, o meu refúgio, e nele confiarei. Você não vai temer a seta que voa de dia, nem aquela que voa na escuridão. Nada, 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 nada. Então, que mundo é esse? Nós somos obrigados a carregar um peso que não era mais para ser carregado. Pega esse código aí, ó. Pega esse código. E vou te passar mais, olha só. Eu fui de uma metáfora para dentro da Bíblia, passando pela neurociência, falando sobre inteligência emocional e chegando na Bíblia de novo. Estranho isso, né? Para quê?
para te mostrar que tudo na nossa vida tem um significado. E você, demos um significado para algum fato na nossa vida lá atrás, que não foi um dos melhores. E até hoje, nós estamos carregando isso aí, esse peso, desnecessariamente. É um gatilho mental negativo que starta aí, várias vezes na sua vida. E você não sabe disso. E você não sabe de onde vem. Daí eu começo a tomar remédio para isso, para aquilo, para tentar resolver um problema que aparece, que é do corpo. Mas não é. É da mente. Está dentro da sua mentalidade, está dentro da sua cabeça, está dentro dos seus pensamentos. Eu fiz uma aula aqui na semana passada falando sobre pensamento poderosa. Poderosa. E está escrito na Bíblia: conforme eu penso, eu me torno. É bíblico isso. Se você está pensando porqueira aí, você vai se tornar uma porqueira. Você está pensando em medo, você está pensando em fracasso, você vai se tornar aquilo que você está pensando. Então parece muitas vezes que uma coisa é outra. E de fato não está resolvendo o problema onde? Lá na raiz. Aí dentro da sua cacholinha. Onde ele deve ser resolvido. Gente, é maravilhoso estar falando isso aqui com vocês hoje, viu? É lindo demais. Eu costumo dizer que eu faço essa aula aqui para mim. Eu saio daqui sempre mais leve depois dessas aulas. É fantástico demais. Porque eu aprendo de novo aquilo que eu aprendi enquanto eu ensino. É muito forte isso, maravilhoso. Então, hoje, você vai tirar uma mochila aí de 100 quilos das suas costas. Se você tomar consciência das coisas que você está vivendo. Presta atenção aqui no que eu estou te falando. Hoje você vai sair daqui, livre, leve, pisando nas nuvens. É o que eu espero, né? Você pegar os códigos direitinho que eu estou te dando aqui. Tá aí. Não tem nada fora. Nada fora tem o poder de te atrapalhar, de te adoecer. Nada. Tudo está dentro. Dentro de você. Daí, quando você entende isso, quando você começa a consertar isso, quando você toma consciência disso, nada mais vai te parar. Nada mais vai ter o poder de paralisar você. Hoje você vai aprender a sair desse loop aí, que você tem passado aí, sem saber de fato o que está acontecendo com você. Gente, eu queria ter aprendido isso aqui, há mais tempo atrás. Muito mais tempo atrás. 30 anos atrás. Eu queria ter aprendido isso. Teria sido muito mais fácil para mim. Quando você para olhar para você, o que eu estou fazendo de errado? Aonde que está doendo? Você já viu o carro na revisão? É a mesma coisa. Eu preciso de fazer uma revisão constantemente para saber onde dói. Não é tomar um remedinho para acabar com a dor. Não é arrumar uma distração para poder acabar com aquilo. Está doendo. Eu tenho que ir na raiz. Eu tenho que resolver aquilo. Gente, eu carreguei tanto peso que a religião colocou na minha vida. Carreguei tanto trauma que destruiu a minha vida. Carreguei tanto peso que fizeram eu tomar decisões erradas. Carreguei muita coisa errada. Que não era para me carregar. Tanta coisa. Mas eu não sabia. Eu não sabia disso ainda. Eu só achava que eu tinha que carregar. Gente, eu ouvi a vida toda que Deus ia me castigar. Você deve ter ouvido isso aí também. Não faz isso não, que Deus vai te castigar. Hein? Faz aquilo não, que Deus vai te castigar. Hein? Toda vez que eu errava, alguém corrigia. Tome cuidado, para Deus não pesar a mão sobre você. Hein? Gente, isso é muito forte. E mesmo sendo para uma criança, eu me sentia culpado o tempo todo. Eu mesmo sendo adolescente, eu me sentia culpado também. Eu me sentia culpado. Me sentia culpado de muitas coisas.
muitas coisas, principalmente na minha infância. A infância foi rejeitada. Na adolescência tive vários problemas de rejeição. Eu não estou aqui gritando para vocês as minhas dores, não. Porque tudo já foi resolvido e curado. Graças a Ele e a mim também, que tomei as decisões certas. Que quis fazer, que acreditei. Eu só estou te dizendo isso aqui, ó, que até hoje tem gente que vive o reflexo daquilo que não semeou. Porque não semeou, carrega a culpa, carrega o peso que não deveria estar carregando. Porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje, não vive, porque foi proibido de viver lá atrás. Não curou essa ferida que te fere até hoje. Gente, chega um tempo que os seus traumas, suas feridas, não podem mais decidir por você. Chega um tempo que aquilo que te feriu não vai mais poder ferir os outros através de você. Porque você continua fazendo aquilo que você aprendeu. Os teus filhos não precisam desse peso, não. Seus netos não precisam desse peso. Sua esposa, seu esposo, seu marido, não precisa desse peso. Nem você precisa mais deles. Por quê? Às vezes, nós só estamos carregando esse peso aí para justificar todo o tempo que nós tivemos de fracasso na vida. E a gente ainda, muitas vezes, tem até prazer em dizer isso. Eu só sou isso por causa disso, por causa daquilo. Besteira. Besteira pura. Você precisa corrigir isso e seguir sua vida mais leve. Para você caminhar mais rápido. Então, você tem que aprender. Que vai ter que chegar uma hora que você vai ter que dizer: eu não sou absolutamente nada disso que disseram para mim. Eu não sou absolutamente nada disso que semearam na minha história, na minha vida. Em que você anda acreditando aí até hoje? Acreditando em quê? Eu sou, gente, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu posso mais, eu consigo superar tudo. Eu vou ressignificar esses fatos que aconteceram na minha vida. Eu tenho que tomar consciência disso. Eu vou acreditar que eu sou uma pessoa nova, que eu posso me transformar e tirar esse peso das minhas costas. Mas eu preciso de acreditar. Eu preciso de tomar consciência. Eu preciso de ir na raiz do problema. Eu preciso de achar isso e encarar de frente. Não é sempre que a dor vir e eu arrumar um paliativo para ela. Ou deixar ela roer e roer as gerações minhas para frente. Gente, eu lembrei aqui, de um dia, na minha infância, eu ia para casa das pessoas com minha mãe. E a minha mãe, ela passava roupa. A gente teve uma vida bem difícil. Ela passava roupa, fazia faxina na casa dos outros. Eu e minha irmã, mais nova, a gente ia com ela. Porque não tinha com quem deixar. E numa das casas lá, que a minha mãe trabalhava, a gente ficava lá brincando, ali por perto da minha mãe mesmo. Às vezes brincava com uma das crianças que tinha na casa, enquanto minha mãe fazia o trabalho dela lá. Eu lembro que numa dessas casas, eles colocavam lá uma mesa bonita, para tomar café, almoçar. Como a gente ficava ali muito tempo acompanhando a minha mãe, eles colocavam a mesa para eles comerem. E eu queria sentar naquela mesa. Eu queria. E na hora que eles serviam um café, por exemplo, nós comíamos lá fora. E um dia a dona da casa me chamou, eu e minha irmã, para sentar na mesa e comer com eles. E minha mãe não deixou.
Não. Eles ficam aqui mesmo, eles já estão acostumados. Eu não queria que nós atrapalhássemos eles. Eles não querem não, eles vão ficar aqui comigo. Mas eu queria. Mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Era uma criança, mas ela não deixou. Achava que nós não podíamos nos assentar naquela mesa bonita, chique, talvez. Mas não sabia que eu e minha irmãzinha ficaríamos extremamente felizes da vida de assentar naquela mesa e comer junto com eles. Gente, pensa no significado de uma criança numa hora dessa. Mas a minha mãe não sabia disso. Ela não tinha esse tipo de informação que nós estamos tendo hoje. Eu não sabia disso também. Mas isso pesou durante muito tempo na minha vida. Gente, tudo isso em algum momento vira um gatilho. Tudo isso, em algum momento, você vai fazer com seu filho, com sua filha. Em algum momento, isso vai vazar. Isso vai sujar alguém. Vai sujar alguém que não tem culpa nenhuma. Até eu ressignificar. Mas pesou. E eu carreguei essa angústia de rejeição durante muito tempo. Isso não é bom. Isso é um gatilho mental negativo. É um gatilho mental negativo. E isso não é bom. E isso pode ter acontecido com você, na sua infância, de uma outra forma, em algum momento. E você talvez não lembre mais. E muitas vezes essa dor vem. Mas de vez em quando, você se sente rejeitado, rejeitada, excluído. Isso te machuca, dói. E você não sabe de onde vem essa dor, porque você não lembra mais. Eu lembro muitas vezes do meu pai fazendo algumas coisas lá também, que a minha mãe muitas vezes não concordava com ele. Eu lembro. Também dela dizendo: Odilon, não faz isso, Odilon. Ele é só uma criança. Mas ele respondia. Eu fui criado assim. Meu pai fazia assim. Eu cresci assim. Estou vivo aí até hoje por causa disso. Isso escorreu nele, escorreu em mim, mas não vai escorrer nas minhas filhas. Com a mais velha, talvez escorreu um pouco, porque eu acordei meio tarde. Mas eu acordei. E eu me transformei, aprendi. E não deixei acontecer com mais ninguém que convive comigo. Com os demais da minha convivência e da minha vida e da minha família. Então eu te convido agora para você fazer uma reflexão aí, ó, de como que foi a sua vida na infância. Lembrar desses fatos que talvez estejam doído ou doendo. Lembrar de coisas que você viveu, que não foi muito legal, que não estão resolvidas, que você precisa de resolver e ressignificar para você seguir em frente com a sua vida mais leve, para você tirar esse peso das suas costas que você está carregando aí há muito tempo, até hoje, sem saber de fato o que é. Descobre aí, ressignifica e não deixa isso mais atrapalhar a sua vida não, legal? A Silvia aí, a Silvinha, legal demais, primo, é minha prima. As boas palavras têm poder de modificar, maravilha. Que maravilha você aqui na nossa aula aí hoje, que maravilha. Estou muito orgulhoso. Gente, então, pega esse código aí, ó. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio aqui, ó, ele começou a perceber uma coisa muito importante, que os filhos dele estavam todos perdidos. Eles ainda não tinham entendido o que Jesus veio fazer aqui. O que ele veio
nos ensinar. Então ele falou, Mateus, escreve aí, Mateus. Eu estou parafraseando aqui, tá? A palavra da Bíblia. Escreve aí o que eu vou te dizer, Mateus. E Mateus escreveu lá em 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Gente, isso é para mim. Isso é para mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que ele está falando para nós? Carrega a sujeira não, carrega a coisa do passado não. Gente, o que esse texto está querendo dizer? O que esse texto está transmitindo para nós? Que nós não devemos carregar o peso daquilo que aconteceu com a gente no passado. Eu preciso ressignificar. Ressignificar com Deus, com Jesus, ressignificar a sua vida, a sua infância, os fatos que te levaram aí a determinados sentimentos que você tem hoje. Não sabe o porquê tem. Você precisa encontrar esses fatos aí, ressignificar. Para você tirar esse peso aí das suas costas, diminuir esse fardo aí que você vem carregando aí, ó, desnecessariamente. Desnecessariamente. Da mente também. Tira isso da mente. Você vai blindar sua mente aqui, ó. Existem várias formas, né, da gente blindar a nossa mente. Com palavras, com afirmações positivas. Funciona sim. Isso realmente funciona. Porque você coloca para dentro o quê? Somente coisas positivas. Ler coisas boas, bons livros, boas informações, ver vídeos que te agregam coisas boas, boas notícias. Sair fora dessas notícias tóxicas aí, ó, que fica poluindo a mente da gente. E o mais importante, ler o manual. Nosso manual escrito há mais de 2.500 anos atrás, que tem inteligência emocional, tem neurociência, tem ciência, que não precisa de remédio. Aliás, que é um remédio, né, que já é o nosso remédio para muitas coisas. A Bíblia Sagrada está aí, escrita aí, o nosso manual de fé e prática. E aí você me pergunta, como que eu posso ficar livre desses gatilhos mentais, cara? Além disso, que eu estou te falando aqui, se alimenta da palavra aí, ó. Lá na palavra, você vai conseguir o quê? Blindar sua mente. Quer mais uma forma? Vou te dar aqui agora. Quer mais uma forma de você saber como também reprogramar sua mentalidade aí, ó? Então presta atenção aqui, ó. Eu criei também um manual, um método, é um guia, o seu guia. Escrevi um e-book, que é um caminho para você percorrer aí, ó, para você fazer o quê? Uma reprogramação mental na sua vida, no seu cérebro, na sua mentalidade, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Tem alguma coisa errada? Tem. Como que eu faço? Está aqui, manual. Para você fazer o quê? Fazer isso com critério, gente. É um método muito simples que eu criei, importante para a sua vida, para você conseguir mudar aquilo que você precisa mudar, para você ter um rumo, para você ter um norte, para você conseguir alcançar seus objetivos, mudar sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. É um guia que vai te direcionar no caminho que você precisa de ser direcionado. Gente, olha só, eu escrevi esse livro com muito carinho, é um e-book que você vai poder baixar aí mesmo no conforto da sua casa, reprogramando o seu cérebro, que agora eu mudei e ainda não subi ainda para a plataforma, mas está lá ainda como reprogramando o seu cérebro. Ele vai ser reprogramando a minha mente. Gente, nesse e-book que já tem mais de 2.500, olha para você ver que agora que eu estou fazendo a analogia aqui, 2.500 cópias vendidas, e a Bíblia foi escrita há mais de 2.500 anos atrás. Que legal isso. Agora que eu fiz essa analogia, já está com vários tópicos importantes, novos aí também, que eu tenho passado aqui nas minhas aulas, nesse e-book.
Gente, nesse e-book você vai poder vivenciar tudo isso aqui que nós estamos falando aqui hoje, ó, sobre mentalidade, sobre mudança de mentalidade e muito, muito mais coisas importantes aí para sua vida, mais do que você imagina. Você vai aprender o que? O caminho das pedras de forma bem mais rápida e objetiva, com um cronograma. Gente, eu montei esse e-book com a bagagem minha de mais de 10 anos de experiência nessa área de neurociência, de PNL, de atendimento de coach, de pesquisa, de análise comportamental, que eu tenho formação em análise comportamental, e de uma busca profunda aí pelo entendimento e conhecimento sobre o funcionamento da nossa mente, do nosso funcionamento, do nosso cérebro. Você vai poder desfrutar aí de um programa com técnicas, com exercício, com a reprogramação mental, com um caminho detalhado e real para você seguir aí, ó, e ter sucesso naquilo que você precisa, para você aprender a montar aí também os seus objetivos, ressignificar crenças limitantes, que é o que nós estamos falando aqui nessa aula de hoje, montar o seu quadro dos sonhos, que é extremamente importante, ter mais foco, resiliência, paciência, ter mais equilíbrio emocional. Então assim, ó, fica curioso, fica curiosa, vai lá no link do meu Instagram, ricardoborges.oficial, clica lá no link da minha biografia, cai para dentro da sua transformação, da sua mudança, que você precisa fazer aí na sua vida. Cai para dentro da sua evolução, se permita. Só você pode dar esse passo, agora, o seu primeiro passo. Esse é um dos primeiros passos que a gente tem que tomar. Ter um rumo, ter um direcionamento. Gente, ter uma pessoa para guiar a gente é muito bom. É muito maravilhoso. Ter um caminho para você seguir, passo a passo, é muito maravilhoso. Eu estou falando muito sobre a Bíblia aqui. E a Bíblia, ela é exatamente isso. É um guia para você se guiar em determinadas coisas que você precisa de resolver na sua vida. E aqui eu estou te entregando esse manual também para você e levar isso para a sua vida, para você melhorar e transformar muita coisa aí na sua vida. Quer ser diferente? Esse aqui que é o caminho certo para você começar, legal? E lá no nosso manual de fé e prática ainda fala: transformai pela renovação da vossa mente. E você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Legal? O que isso me trará? O que eu ganho com isso? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vai lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, na minha bio, e clica lá no link que você vai poder baixar aí o seu e-book hoje mesmo, legal? Gente, quando você procura aí o conhecimento, procurar a cura, você sai da posição de vítima. Você sai da posição de vítima para uma posição de quê? De conserto. Para uma posição de transformação. Daí você começa a ser curado. Porque você curou a verdade. Você curou através da verdade. E a verdade vai te libertar. Você vai voltar mais. Você não vai voltar mais para lamentar. Você vai voltar para quê? Para perdoar. Você vai voltar para sarar. Sem nada que te prenda ao seu passado que tentou te apagar. Quando você aprende o caminho certo, muda tudo na sua vida. Mas para isso você precisa mostrar interesse e encontrar onde você está o problema. Onde que está aquele problema seu. Quais são as portas que estão trancadas dentro de você. Para você se curar. Então assim, ó. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu tenho resultados extraordinários. Legal? Então tá aí, ó. Mais alguns aprendizados importantes para você ter uma vida melhor, uma mentalidade melhor a cada dia, para você melhorar tudo aí na sua vida. Então continue trabalhando aí constantemente a sua inteligência emocional, a sua fé, as suas crenças, os seus valores, os seus significados. Ressignifica muita coisa aí na sua vida, para você não ficar preso no seu passado. Ressignifica, destrói aí esses gatilhos mentais negativos, reprogramando aí a sua mentalidade, para você ter uma vida o quê? Mais leve.
Legal, pessoal? Então foi muito bom ter compartilhado esses momentos maravilhosos aqui com vocês em mais uma aula da nossa série, a nossa jornada do conhecimento. Legal? E lembra aí, ó, de fazer um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, para eu saber qual que foi a sua percepção desse tema, né, de hoje. Como que foi a sua percepção desse tema de hoje? Fechou? Então semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Aí a Silvinha falando, a Júlia Rafaela entrou aí, legal. Obrigado, adorei. Valeu, gente, muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço e tamo junto até depois do fim. Tchau, gente.